esse ano eu vou me dedicar ao Senhor. Esse ano ninguém me segura. Mas nós caímos em algo que um filósofo, na verdade um neurocientista, ele chama do monstro do dia a dia. Nós chegamos no dia 31 cheio de gás, cheio de energia. Todas essas promessas, elas são verdadeiras. Não tem como dizer, eu falei mentira no dia 31. Não, era verdade. Naquele momento era verdade. O problema é que vem o dia 1 a academia não abre. No dia 1 eu não tenho legumes. No dia 1 eu não li a escritura. Chega o dia 2, se eu não fiz ontem, como é que eu vou fazer hoje? E assim passa janeiro, assim passa fevereiro, assim passa março, assim passa abril. E todas aquelas promessas que nós fizemos no começo do ano, o monstro do dia a dia, o trabalho, a escola, os filhos, a casa, esse monstro nos devora e a gente esquece de tudo aquilo que a gente prometeu e a gente começa a caminhar sem rumo. E para quem caminha sem rumo, qualquer caminho serve. Nós temos na Escritura um homem que passou por uma experiência muito parecida. Um homem que fez promessas para todos os lados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, eu vou com o Senhor até a morte. Mas ele foi incapaz de cumprir os seus votos. O tema do nosso sermão hoje é: qual amor Cristo demonstra por nós? Qual amor Cristo demonstra por nós? João 21, de 15 a 17. Qual amor Cristo demonstra por nós? Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 15, mais uma vez, ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é santa, boa, justa, agradável, perfeita. Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que não seja só um conhecimento intelectual, mas que nós consigamos aplicar a tua verdade em nossa vida, Deus. Se há algum lugar que a tua palavra ainda não é apregoada fielmente à tua escritura, Pai, que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, a fim de que teu evangelho chegue a toda e qualquer criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o capítulo 21 de João é um capítulo um tanto quanto emblemático. Quando você está lendo a sequência de João, você chega no capítulo 20 e dá todos os indícios que está acabando ali. João está se despedindo, João já disse qual é o propósito de ele ter escrito todos aqueles 20 capítulos anteriores. Então parece que quando João está caminhando para terminar o seu evangelho, aí começa tudo de novo, vem o capítulo 21. O capítulo 21 começa parecendo que tudo vai de novo. Fala, como assim, João? Tudo de novo? Que história é essa? Sim, João tinha uma tarefa a cumprir. Engrandecer Jesus, esse é o grande propósito do evangelho de João. Mas João não poderia deixar Pedro sair como o vilão da história. Jesus havia feito muitas promessas para Pedro. Nós veremos hoje que promessa de Deus feita é promessa cumprida. Não tem essa. Cristo prometeu, acontece. Deus prometeu, acontece. Antes de nós seguirmos na exposição do texto, nós precisamos de duas notas técnicas. É a parte chata do sermão, mas é necessária. Nós estamos vendo como o contexto é importante para nós entendermos tudo o que está acontecendo. Eu quero levar vocês para longe da Escritura, na verdade, por um breve momento, só para a gente formular o nosso raciocínio. Nós vamos falar do amor de Cristo. Alguns homens tentaram falar de amor na história. O primeiro deles talvez tenha sido Platão. Platão trouxe para nós o amor chamado de amor eros.
É o amor do desejo, é o amor do presente século. É aquele amor que hoje eu resolvi, amanhã eu tenho que ter outro. Então é um amor que nunca se esgota, porque é um amor que está sempre sendo substituído. Eu quero um carro novo, depois que eu consigo o carro novo, agora eu preciso de um violão novo. Eu consigo o violão novo, agora eu preciso de um videogame novo. E eu sempre vou estar desejando, eu sempre vou estar apaixonado. Platão trouxe esse amor para a história. Mas não foi só Platão. O seu discípulo, Aristóteles também tentou descrever o amor. Aristóteles chamou o amor de filia. Filia é um amor um tanto quanto carinhoso. Não é o amor igual de Platão, um amor de desejo. Não, é um amor como se fosse um amor de parente. É um amor carinhoso. É um amor que não é desejoso. É como se fosse o amor de um irmão para com outro irmão. O irmão que ama o irmão. Irmãos brigam. Só que irmãos também se amam. Tempos depois veio um falando de um outro amor. Você já ouviu essa palavra? Ela ficou muito famosa há um tempo atrás. O amor ágape. Esse é o amor que Cristo nos fala. Cristo então traz um amor completamente diferente do eros, que é a paixão. Um amor completamente diferente do filia, que é só uma consideração familiar. Cristo traz um amor que é profundo. Um amor no qual a vida não importa, para que o outro cresça. Cristo nos traz este amor belo. Quando nós lemos o texto, você percebeu Cristo Jesus fazendo a mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo, sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Aqui entra a beleza de nós compreendermos o cenário e a gramática. Por incrível que pareça, vocês não teriam como perceber isso, mas aqui Cristo está fazendo uma pergunta para Pedro e Pedro está respondendo de outra maneira. Aqui é o seguinte, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus está usando o amor ágape. Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? E quando Pedro responde, ele usa o amor filia, o amor de Aristóteles. Senhor, eu amo o Senhor como eu amo o meu irmão. Eu gosto do Senhor. Nós precisamos guardar isso em mente, porque isso vai fazer todo sentido para o resto da exposição. Nós precisamos da segunda nota técnica, os cenários. Nós já estamos na 6ª exposição de Somos Pedro. Nos sermões anteriores, cada vez que passava por alguma cena, eu falava, guarda essa cena no seu coração. Uma hora a gente vai juntar tudo isso e você vai ver a sua cabeça explodindo. Pois bem, chegou a hora. Nós vamos recapitular algumas cenas que já passaram nos nossos sermões anteriores. A primeira delas nós vimos lá em Lucas 5:8. A palavra de Deus diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui a imagem que eu pedi para vocês guardarem no coração foi Pedro no alto mar, cheio de peixes no barco. Lembra? A noite inteira havia pescado e nada havia pego. Então Jesus vem, pega o seu barco sem pedir autorização, fica pregando, volta, já era tarde. Pedro, volta ao mar e jogue a rede. E a cena que nós guardamos no coração é Pedro vindo com o barco cheio de peixes e Cristo à praia. Aquela troca de olhares. Pedro, ao olhar Cristo, não teve dúvida. Se afaste de mim, porque sou pecador. Essa é a primeira cena. A segunda cena nós vimos lá em Mateus 16, de 16 a 17. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas. Aqui Cristo chama Pedro de Simão. Usa o nome dele original, o nome que realmente é dele. Aqui Cristo então muda. Passa a chamar ele de Pedro, de Cefas. Este é o segundo cenário. Cristo chamando Pedro por outro nome. Na verdade, o nome original de Pedro. O terceiro cenário, João 13:37. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Logo depois de Cristo ter dado o novo mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Pedro então vem com essa. Eu vou até para a morte com o Senhor. Naquele dia, Jesus diz, Pedro, ainda hoje você vai me trair. Mas há um quarto cenário, João 18. E aqui nós precisamos dar crédito a Pedro. Pedro seguiu Jesus em direção à casa de Anás.
Jesus então sobe com os discípulos ao Getsemane, ali ele é traído por Judas, Jesus negocia a rendição somente de Jesus, os outros discípulos fogem, mas por algum motivo Pedro e João seguem Cristo. E nós vimos toda o emblemático da troca de olhares entre Pedro e os criados e os guardas, e aí lá nós temos a informação de que Pedro se aquecia a uma fogueira. O termo usado é braseiro. Então, guarde estas cenas, guarde a cena. Simão Pedro prostrando-se diante de Cristo, olhando Cristo na praia, Cristo chamando Pedro de Simão Barjonas. A noite em que Cristo foi traído, Pedro prometeu que iria com ele até a morte, e a figura da fogueira. Lá na fogueira, Pedro disse: não sou deles, eu juro que não sou, eu nem sei do que você está falando. Então o galo canta, Jesus fixa o olhar em Pedro, Pedro sai da casa de Anás e chora amargamente. Quando nós paramos por aqui, chegamos no capítulo 20 de João, a impressão que nos dá é que acabou para Pedro, game over. Sem chance, dessa Pedro não sai, não tem jeito. Será? Nós chegamos ao capítulo 21. O verso 3 mostra algo curioso. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Esse simples fato de dizer vou pescar não é algo aleatório, não é algo simplesmente do coração de Pedro. Aqui Pedro está dizendo para aqueles que estavam seguindo: para mim já foi. Eu não acredito mais que haja recuperação para o meu coração. Nada de coração puro, nada de espiritual inabalável. Quer saber? Quer saber? Eu vou pescar. Eu vou pescar. E os discípulos seguiram Pedro. Pedro é um líder nato. E aqui entra uma reflexão bônus. É uma aspas que nós estamos abrindo aqui. Líder é líder. Cuidado você que é líder. Líder do quê? Líder de qualquer coisa. Cuidado com os compromissos que você assume. Que tipo de compromisso? Qualquer compromisso. Seja na igreja, seja fora da igreja. Se você está liderando alguma coisa, cuidado. Cuidado com o horário, seja pontual. Cuidado com o asseio, seja organizado. Cuidado com a sua dedicação. Faça tudo para a honra e glória de Deus. Ricardo, mas para que tanto cuidado? Cuidado, porque aqueles que te seguem vão te seguir. E se você estiver levando para o mal, eles vão para o mal. Esse é o poder que o líder tem. Aqui a gente fecha essa aspas. Nós chegamos então no capítulo 21, já vemos o verso 3, Pedro dizendo: para mim não deu, eu não vou mais seguir Jesus, vida que segue, eu vou começar a pescar, eu vou começar a pensar em outras coisas. Então no capítulo 21, dos versos 1 ao verso 7, nós temos a descrição da primeira cena. Pedro mais uma vez passa a noite inteira no mar. É o mesmo mar, é o mar da Galileia, a escritura vai dizer o mar de Tiberíades. Mais uma vez Pedro passa a noite inteira pescando. Pela manhã, ele e os seus amigos, voltando para a praia, avistam de longe uma figura. E esta figura grita: filhos, tem algo para comer aí? A escritura é seca, diz assim: não! O pessoal passou a noite inteira. Aí vem um cidadão na beira da praia: ei, tem alguma coisa pra gente comer aí? Tipo assim, eu não participei dessa pesca, mas agora eu quero comer junto com vocês. A escritura diz: não tem. Aí então João dá uma cutucada em Pedro e diz: Pedro, é o Senhor, Pedro. Mais uma vez, Pedro está dentro de um barco. Mais uma vez, Cristo vai dizer para ele: vocês não pegaram nada? Lança a rede à direita do barco. A história se repete. Pedro se vê mais uma vez dentro de um barco, cheio de peixes, e Cristo Jesus à beira da praia. Filho, tem alguma coisa aí para a gente comer? A gente vê então a primeira cena colocada no quadro. Dos versos 8 ao verso 9, nós temos a descrição do quarto cenário. Quando os discípulos chegam à praia, surpresa! Aquele que estava à beira da praia, convidando para a comida, havia preparado um lugar gostosinho, quentinho. Cristo havia preparado um braseiro.
Pedro se vê mais uma vez cruzando o olhar com Cristo Jesus diante de uma fogueira. Lembra lá na casa de Anás e Caifás? Os olhares que se cruzavam? Inicia-se então, talvez, o diálogo mais lindo da Escritura. Um diálogo de restauração, um diálogo de comprometimento, um diálogo belo, amor de Jesus. Jesus aqui demonstra que verdadeiramente amou o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, e vida em abundância. É um diálogo lindo, muito lindo. Jesus demonstra todo o amor que ele tem por cada um de nós. Os pontos do nosso sermão serão: qual amor você tem demonstrado aos que você ama? Primeiro ponto do nosso sermão: qual amor você tem demonstrado àqueles que você ama? Verso 15, nós temos a descrição dos próximos 2 cenários. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Nós então nos deparamos com o nome completo de Pedro: Simão, filho de João. Simão, filho de João, tu me amas? Aqui a cabeça de Pedro devia ter explodido. Pedro talvez não sabia o que estava acontecendo, porque ele um dia disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e com o Senhor eu vou até a morte. O Senhor Jesus então diz a Pedro: sim, Pedro, você acertou. Eu sou Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. Mas não foi você que chegou a essa conclusão. Simão Barjonas, isto foi revelado pelo Pai. Então, mais uma vez, Pedro se lembra de uma cena. Sabe quando uma mãe está querendo pegar o filho mesmo, em vez de chamar pelo nome carinhoso? Frederico! E aí o filho fala: você só me chama de Frederico quando está bravo comigo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Simão, filho de João, tu me amas. Jesus está mostrando que a conversa é séria. A conversa não é simplesmente um diálogo à toa. Cristo chamou Pedro assim no momento da revelação da Escritura. E agora, mais uma vez: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Aí aqui é uma discussão eterna entre os teólogos. Quem são estes? Seria a pesca? Seriam os discípulos? O grande consenso aqui é de que quando a gente está muito na dúvida de como interpretar um texto, o jeito mais simples é o jeito correto. Se lá atrás Pedro disse que amava mais a Cristo do que todos aqueles, muito provavelmente agora Jesus está se referindo aos discípulos. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes que estão aqui? Simão, filho de João, verdadeiramente você é capaz de morrer por mim? A última cena completa o quadro. Jesus na praia, o braseiro completo e agora a cobrança de uma promessa. Lembra quando Pedro disse: eu vou com o Senhor até a morte. Ainda hoje você vai me negar. O quadro está feito. Jesus na beira da praia, o braseiro, o nome completo, a cobrança da promessa. No quadro nós temos perfeitamente a cena de ascensão e queda de Pedro. Pedro agora está diante do próprio Deus, de Jesus, o amor último, eterno, insondável, o amor que sobrepuja todos os outros amores. E Cristo usa o amor eterno, o ágape, para cobrar. Pedro, Simão, filho de João, você me ama mesmo, mais do que todos estes, ao ponto de entregar a vida por mim? A resposta de João, de Pedro, ela é sincera. Ela é verdadeira. Pedro então responde ao Senhor: Senhor, eu não te amo desse jeito. Eu não consigo explicar. Mas a grande verdade é que eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor verdadeiramente.
Qual foi a resposta de Cristo Jesus diante de usar esse amor ágape? Pedro, você morre por mim? Você me ama de verdade? E Pedro diz, não, eu não sou capaz de ter esse amor pelo Senhor. Jesus então, ele se ira, Pedro, seu covarde, traidor, como assim? Você não serve para mim? Eu te separei daqueles 70, eu coloquei você no meio dos 12 e agora você vem me dizer que só gosta de mim? Esse não é o nosso Cristo. Esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo simplesmente diz para Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeiros. A ideia de apacentar aqui é bela, porque é a ideia de alimentar. E vê que aqui Jesus ainda não usou o termo ovelha. Outra discussão teológica, e mais uma vez, a gente vai no simples. Cordeiro é o filhote da ovelha, então aqui a gente está falando de uma alimentação para aqueles que são novos na fé. Lembra da promessa que Jesus havia feito para Pedro? Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos. Jesus está confirmando a promessa aqui. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Jesus é Deus. Deus não mente. Deus cumpre cada promessa que nos fez. Jesus disse que Pedro seria um pescador de homem. Assim vai acontecer. Jesus disse que Satanás havia pedido Pedro para ser peneirado, para sofrer. Mas Jesus disse que intercedeu por Pedro. Jesus disse a Pedro, não temas. Jesus disse a Pedro, segue-me. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus para cada um dos seus. Cristo prometeu para Pedro, vai cumprir. De alguma maneira, o coração de Pedro vai ser restaurado. Afinal de contas, aquele que começou a boa obra no nosso coração há de terminar. Pedro, você será pescador de homens. Pedro será pescador de homens. A gente vai acompanhar ainda a reviravolta na história de Pedro. Esse é o amor que Cristo demonstra àquele que Ele ama. O primeiro ponto do nosso sermão foi qual amor você tem demonstrado aos que você ama. O segundo ponto do nosso sermão, qual amor você tem demonstrado àqueles que você ama. É o verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez, Simão, filho de João, você me ama ao ponto de entregar a vida? Jesus mudou a pergunta. Talvez você não tenha percebido. Mas agora, Jesus não comparou Pedro com os outros. Da primeira vez foi, Pedro, tu me amas mais do que estes? Agora não. Agora foi, Pedro, você é capaz de morrer por mim? Simples, direto. Pedro, você é capaz de cumprir aquela promessa que você me fez? Já não há mais a comparação. Irmãos, Jesus aqui está verdadeiramente colocando Pedro no cenário do crime dele. Se lá na casa de Anás, Pedro foi confrontado, primeiro por uma serva no particular, depois no público, aqui Cristo está fazendo a mesma coisa. Primeiro ele fala com Pedro ali, Pedro, você é capaz de me amar? E aí, a ideia que nós podemos ter aqui é que os discípulos perceberam que a conversa era séria demais. E sabe quando a gente está conversando com alguém e a conversa começa a ficar séria, você meio que desvia o assunto, começa a falar com a pessoa do lado? Muito provavelmente, neste momento, os discípulos já não estavam mais se atentando à conversa. Eles já estavam falando, vixe, casa caiu para Pedro ali, é melhor a gente, vamos pegar um peixinho aqui. Então, Jesus, agora, no particular, primeiro, diante de todos, e agora no particular. Diante de todos, primeiro foi, Pedro, você me ama mais do que estes? Agora no particular, Pedro, tu me amas mesmo? Você é capaz de morrer por mim? Jesus é perfeito. Mais uma vez a resposta é muito menor. Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Senhor, eu não te amo desse jeito, mas eu amo. Eu não consigo explicar, Senhor, mas eu amo. O Senhor sabe o tipo do amor que eu tenho pelo Senhor. Um teólogo chamado Boyce faz um comentário cirúrgico. Pedro está dizendo que seu coração está aberto a Cristo e que Cristo, portanto, sabe que ele o ama com o melhor amor do qual ele, um ser humano pecador, é capaz de amar.
O reverendo Boyce está dizendo o seguinte: Cristo sabe exatamente que aquele amor de Pedro é um amor verdadeiro. É um amor que é o que ele pode entregar naquele momento. Pedro não negou mais uma vez Cristo, nem podia, está diante dele. Não tinha jeito. Se lá na casa de Anás, Pedro, ao ser confrontado com os olhares, sentiu medo e se retraiu, dessa vez ele continua retraído, mas dessa vez Pedro está humilhado. Dessa vez Pedro está somando 1 mais 1. Pedro está dizendo: nossa, é verdade. Era verdade o tempo todo. De fato, ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. De fato, ele morreu. Nossa, ele ressuscitou mesmo. Ele está aqui do meu lado. Ele está me cobrando tudo aquilo que eu disse que eu ia fazer. Ele está aqui. É verdade. E agora? O que eu faço? O que eu respondo? Eu já não consigo mais dizer que eu vou seguir ele até a morte. Jesus mais uma vez demonstra o amor eterno. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Percebe que agora mudou? Já não é mais apacenta, já não é mais alimente os cordeiros. Pastoreie as minhas ovelhas. Agora não é só um alimento para os cordeiros, mas é um cuidado dedicado. Porque agora pastorear não é simplesmente colocar ração para os bichinhos comer. Não, agora é buscar, é levar, é sentir, é ir à frente, é dar segurança. Pedro, ele seria só um pescador de homens, mas Pedro vacilou, pisou na bola. Agora ele vai ter que cuidar de toda essa galera. Todos aqueles que são Pedro, agora ficam aos cuidados de Pedro. O peso sobre ele dobrou. Se antes a dúvida era se Pedro daria a vida por Cristo Jesus, agora Cristo Jesus está dizendo: olha, agora não é só por mim não. Agora você vai ter que dar a vida por todos estes que são meus. O peso vem sobre Pedro. Ao invés do castigo merecido que Pedro deveria receber, Deus dá uma promoção a Pedro. Agora você vai ser pastor. Pastor de quem? Das minhas ovelhas. Pedro, você vai cuidar dos meus, Pedro. Você vai cuidar de uma maneira que você nunca cuidou. O pensamento mais lógico para cada um de nós, para todos nós aqui, diante de qualquer amigo que nos traia, qualquer parente que deixe de concordar com o que nós pensamos, o pensamento lógico é um só. Bate embora daqui, pega as tuas coisas e vai embora. Nem quero saber de onde você vai. É assim que a gente funciona, é assim que o nosso cérebro funciona. E é por isso que o Evangelho é loucura, porque o Evangelho diz que não, é o contrário. É nessa hora que é para agarrar, é para abraçar. É loucura mesmo. O Evangelho a gente só vai entender quando estiver na glória. Aqui esquece de entender, faça o possível para obedecer. É o que temos, para que nós não sejamos cobrados lá na frente. O apóstolo Paulo diz que quando somos fracos, é que somos fortes. Se na sua fraqueza você ainda não está se sentindo forte, significa que você ainda não está fraco. Significa que você ainda está confiando no seu peito, você ainda está confiando no seu diploma, está confiando no seu trabalho, está confiando nos medicamentos, está confiando em tudo, menos em Cristo Jesus. Se na sua fraqueza você não se sente a pessoa mais forte, mais poderosa do mundo, cuidado, algo está errado com o seu coração. Cuidado, cuidado. Cuidado para não sair bravejando, gritando aos quatro cantos desse mundo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e se for preciso eu vou para a morte com o Senhor. Cuidado, cuidado, porque isso é só para profissionais. Ricardo, como é que eu viro um profissional? Eu quero um coração puro, eu quero um espírito inabalável. Como é que eu faço isso? É muito simples. Isso nos leva ao terceiro ponto do nosso sermão. Você precisa responder uma pergunta. Qual amor você tem demonstrado aos que você ama? O primeiro ponto é: qual amor você tem demonstrado aos que você ama? O segundo ponto é: qual amor você tem demonstrado aos que você ama? E o terceiro e último ponto: qual amor você tem demonstrado a quem você ama? Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Agora Cristo brilha. Agora Cristo é o mestre, aquele que ensina, aquele que discipula, aquele que corrige, aquele que exorta, aquele que dá o exemplo. Certamente a tristeza de Pedro aqui agora é a tristeza do arrependimento. Não é só porque negou não, é porque Pedro viu toda a história dele e falou, eu não mereço mesmo. Aquele dia na beira da praia ele não devia ter me chamado, porque eu ia falhar. Eu sabia que eu ia falhar, mas ele acreditou em mim quando ninguém acreditou. Ele ainda estava achando que eu podia. Aqui Cristo dá todo o exemplo de amor, todo o exemplo de carinho. Diante do que Cristo fez aqui por Pedro, ou muda ou desiste mesmo. Daqui para frente agora, ou vai ou racha. Não tem para onde fugir. Cristo Jesus vinha com o dedo na ferida de Pedro, tratando o pecado dele. Pedro, tu me amas ao ponto de dar vida por mim? Pedro, tu me amas ao ponto de dar vida por mim? Pedro, você morreria por mim como você disse que faria? E Pedro sempre na defensiva, Senhor, eu só gosto do Senhor. Senhor, eu te amo, mas é um amor amoroso igual eu amo os meus irmãos, a minha esposa, a minha família. Jesus agora é estupendo. Realmente demonstra todo o amor que ele tem por cada um dos seus. Jesus agora ele já não usa mais o amor ágape. Jesus agora desce ao nível de Pedro. Agora ele usa também filia. Pedro, você pelo menos pode gostar de mim? Será, Pedro? Será que você pode continuar nesse amor seu aí de 85%? Pedro, será que você consegue manter essa promessa? Você pelo menos gosta de mim, Pedro? Você é louco, tem gente que não gosta desse livro. É possível não se sentir atraído por algo que é inexplicável? Como assim? Jesus desce ao nível de pecador. Jesus se iguala a mim, a você, a Pedro. Diz assim, Pedro, você pelo menos pode gostar de mim. Jesus condescende. Palavrinha feia, né? A gente viu na EBD hoje de manhã e no dia da condescendência nós vimos também. Desceu ao mesmo nível. Mas Jesus já estava acostumado a fazer isso. Deus fez isso lá no Éden. Adão, não coma do fruto. E aí deu poder na ação de um homem para a vida eterna e para a condenação eterna. Mas não foi só Deus que fez isso no Éden. Jesus também fez, não julgando, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, semelhança de homem. Jesus desce ao nível de pecador que todos somos. Jesus desce ao nível de um pecador miserável, como eu, como você, como Pedro. E não só isso, a todos aqueles que estavam ao redor de Cristo Jesus e de Pedro, todos eles sentiram que verdadeiramente ele era Cristo, aquele que haveria de vir e redimir todos, não só Pedro, mas todos aqueles que estavam ouvindo todo este diálogo. Irmãos, Pedro poderia ter negado Cristo 1000 vezes. Essa cena não mudaria nunca, porque Cristo havia prometido a Pedro que ele seria a rocha. 1000 vezes nós vamos falhar. 1000 vezes nós devemos perdoar. 1000 vezes Deus vai esquecer do nosso pecado, desde que verdadeiramente nos arrependamos. Mais uma vez, Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas. Cristo pela terceira vez está dizendo a Pedro e todos aqueles que estavam seguindo a Pedro, eu reafirmo, Pedro, seja o meu pastor, pastoreie as minhas ovelhas. Cristo aqui está restaurando não só a vida de Pedro. Pedro, não é para você pescar não, pelo menos não nesse mar. É para você pegar o seu rumo, pegar a sua cruz, carregar ela. E você vai carregar muitos homens com você. Pedro, cuida do meu povo. Essa é a missão que Deus deu a Pedro.
Depois desse dia, irmãos, e a gente vai começar a ver isso a partir do próximo domingo. Acabou a covardia, acabou o medo, acabou a fuga. Já não é mais pedregulho, já não é mais Simão, filho de Jonas. Não, de jeito nenhum. Agora será pescador de homem. Agora terá coragem, intrepidez, segurança, cura. Agora não é mais Simão, filho de João, mas agora é a rocha. Pedro é aquele que vai conduzir não só os judeus, como também os gentios, para a honra e glória de Deus. Jesus trabalha o pecado em Pedro, e é assim que precisa ser. Jesus está dizendo: Pedro, eu precisei tocar no seu coração, eu precisei pegar fundo, eu precisei que você saiba do amor que eu sinto por você, Pedro. Pedro, isso se aplica a todos nós. Eu quero que você saiba que, se for da minha vontade, eu posso pegar qualquer amor, seja o amor eros, seja o amor filia, seja um amor de 10%, 5%, 30%, se eu quiser, se for para minha glória, eu vou transformar num amor agape, um amor de 100%, um amor que verdadeiramente você vai dizer: eu vou para a morte se for o caso, e realmente você vai para a morte se for o caso. Um amor verdadeiro, um amor que perdoa, um amor que constrói, um amor que entende, um amor que é sábio, um amor que não desconfia, não titubeia diante das escolhas. Eu escolho a Cristo. Pedro errou quando o soldado disse: eu não te vi lá no Getsemane. Não, estás louco. A partir desta transformação, Pedro diz: era eu, certamente era eu vou te matar, pode vir. Foi assim com todos os pais da igreja. Cristo trabalhou o pecado de Pedro. E não foi só Pedro, não. Cada um dos apóstolos morreu em nome de Cristo Jesus. Aplicação para a nossa vida. 2 aplicações. Jesus não trata o sintoma. Ele vai direto na raiz do problema. Para um olhar secular e um pouco mal treinado, vai achar que Jesus aqui foi muito maldoso com Pedro. Puxa vida, é Jesus, Todo-Poderoso. Não podia ter. Pedro, estamos juntos, eu ressuscitei, era verdade. Segue a vida. Vamos seguir junto. Já que era para restaurar o ministério de Pedro, por que precisou? Tu me amas ao ponto de morrer por mim? Tu me amas ao ponto de morrer por mim? E aí, Pedro, você pelo menos gosta de mim? Nossa, isso deve doer. Imagina você nessa situação. Por que Jesus fez isso, irmãos? Tratar o pecado é assim mesmo. Tratar o pecado não tem como a gente ficar só dando de pirona e paracetamol, não. Tem que ir direto para a cirurgia. Porque se a mão te faz pecar, arranca fora. Se o olho te faz pecar, arranca fora. Melhor entrar no céu manco, cego, do que não ir para o céu. Não adianta a gente ficar tratando superficialmente o pecado, não. Cristo não fez isso com Pedro. Cristo não fez isso com os fariseus. Cristo sempre era incisivo quando se trata de pecado. A gente não pode ficar brincando de ser crente, não. Amanhã eu melhoro, amanhã eu vejo isso daí, no próximo domingo, no outro sábado, na outra igreja. Não cabe isso para o crente. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não dá para a gente ficar tomando remedinho. O grande problema, e é por isso que nós estamos vendo Somos Pedro junto com as aulas de antropologia. O grande problema é que aonde está o pecado? No nosso coração. Quem mexe no nosso coração? É o pastor? É o seminarista? É o presbítero? É o psicólogo? É a moça da cantina? É a empregada? É a mãe? É o filho? É o pai? É o avô? Só vai mexer no nosso coração o Espírito Santo. Só que para isso a gente também tem que fazer a nossa parte. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Pecadores que somos. Se você reconhecer o seu pecado, se você está passando por uma situação e já sabe o porquê você está passando por essa situação e não se arrependeu, se prepara. Toma cuidado. Porque pode ser que Cristo um dia te coloque na cena de todos os seus crimes e te pergunte: verdadeiramente, tu me amas? Cuidado. Se você identificou o teu pecado, trate urgentemente. Como é que trata o pecado? Para tratar o seu pecado, você precisa esquecer o redor. Esquece os outros. É seu pecado.
Quando Cristo cutuca Pedro, Pedro não fica colocando a culpa nos outros 11. Também o Senhor pôs o Judas para andar com a gente? Também escolheu João fica deitando no seu ombro aí, perguntando todas as coisas. Esquece os outros. Quando a gente precisa tratar o nosso pecado, é você e Deus. Esquece o amigo que deu o cachorro da vizinha, da menina, que quando você estava na 8ª série, esquece isso, trata o teu pecado. Cuida, eu já sei o que eu preciso fazer. Então faça hoje, porque ainda hoje a tua alma pode ser pedida. Ainda hoje você pode estar na cena do crime. E aí vai ser vergonhoso dizer, eu não te amo, eu só gosto do Senhor. Toma cuidado. Segunda aplicação para a nossa vida, Jesus verdadeiramente nos conhece. Perceberam que para todas as perguntas que Jesus fazia para Pedro, a resposta imediata de Pedro era, tu sabes, Senhor. Pedro foi gênio aqui, mitou. Tu sabes, Senhor. Pedro já aprendeu, já tomou muita lapada de Jesus já. Não tem como Pedro continuar sendo a rocha. Não, tu sabes, Senhor. Deus é onisciente. Jesus é Deus, Jesus é onisciente. É um pensamento lógico. Não cabe mentira aqui. Não cabe falso amor aqui. Deus é onisciente. Isso é bom. Isso é bom. Parece que é ruim, mas isso é bom. É bom porque Deus sabe do seu pior. Deus sabe do seu pior. Deus sabe do seu olhar, do seu pensar, do seu falar, da motivação pelo qual você serve a Ele, da motivação pelo qual você faz tudo o que você faz. Deus sabe tudinho. Isso é excelente. Mostra o quão soberano é o Senhor. Já pensou a seguinte situação? Deus olha para o Ricardo apronta e Deus fala assim, nossa, não acredito que o Ricardo fez isso. Não imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa. Em todos esses anos caminhando comigo, nossa, não dá não. Vou ter que apagar o nome dele do livro da vida. Vocês conseguem imaginar um Deus assim? O bom de Deus conhecer o nosso pior é que nunca ele vai ser pego de surpresa. Do maior ao menor, cada um vai saindo confessando os seus pecados. Nunca Cristo vai ser pego de surpresa com o seu pecado. Seja qual for ele. Seja qual for ele. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação de ele ser onisciente, se ele conhece o seu pior, ele conhece também o seu melhor. Mesmo que os outros não reconheçam o seu melhor. Muito provavelmente os discípulos estavam ali. Esse daí aqui não vai ser aquele que vai sentar ao lado de Jesus. Já era. Pedro aqui, E aí vai para todo mundo ouvir. Pedro, apacenta o meu rebanho. Cristo sabe o nosso pior, mas Ele também sabe o nosso melhor, mesmo que ninguém saiba. Romanos 5:8 vai dizer que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando você ainda era adúltero, mentiroso, avarento, cobiçoso, rebelde, ladrão. Quando você era tudo isso, Cristo te amou. Não tem mais nada que você possa fazer por Cristo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse trecho da Escritura, vai dizer que aqui houve um empate. 3 para Cristo, 3 para Pedro. Para cada negação de Pedro, uma absolvição de Cristo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu cordeiro. É muito belo isso. Talvez você se encontre na mesma situação de Pedro. Talvez você esteja pensando, para mim já deu. Eu já neguei Cristo mais do que 3 vezes. Para mim, não dá não. O meu coração está muito duro, está muito fundo. Eu nem quero chegar perto dele para falar a verdade. Todas as vezes que eu tento pensar nesse assunto, eu me sinto tão mal que eu nem quero. É melhor deixar como está. Deus cuida das coisas dele, eu cuido das minhas aqui. O dia que chegar, a gente vê, ele é soberano. Se eu tiver que ir para o céu, eu vou. Se tiver que ir para o inferno, eu vou. Não pense desse jeito. Não tenha um coração fechado para Cristo. Responda a Ele, Cristo, o que eu posso te dar hoje é isso. Aceita, pelo amor de Deus. Porque Ele vai aceitar. Ele aceitou o amor de Pedro. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o amor de Cristo não tem nada a ver com você. O amor de Cristo não tem nada a ver com o seu coração.
O amor de Cristo não tem nada a ver o quanto você é fiel. O amor de Cristo não é baseado na perfeição daquele que recebe. O amor de Cristo é baseado na perfeição daquele que deu. Cristo é perfeito, independentemente do quão longe de Cristo você esteja. Independentemente de quantos pecados você precisa confessar a Cristo. Independentemente de qualquer vergonha que você tenha ao se aproximar de Cristo, se aproxime verdadeiramente. A restauração de Pedro não é mérito nenhum de Pedro. Pedro foi, ai Senhor, eu só gosto do Senhor. Não, a restauração dele não foi mérito dele, não. A restauração de Pedro é mérito da cruz. Porque no alto da cruz, este pecado de Pedro caiu sobre Cristo Jesus. Houve trevas, terremoto, o véu se rasgou, para que não só Pedro, mas você e eu, a qualquer momento do dia, dobremos o nosso joelho e dizemos: Cristo, eu só gosto do Senhor. Me ajuda. Eu preciso que o Teu Santo Espírito transborde no meu coração. Eu preciso ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu preciso ser honesto com o Senhor. Qual amor você tem demonstrado aos que você ama? Não deseje como Platão desejou. Não sinta carinho como Aristóteles sentiu. Ame como Cristo te amou. Vamos ficar de pé para a gente orar?